toda uma superação de empecilhos burocráticos para pesquisar nesse arquivo documentos sigilosos. Foram muitos documentos que eu mesma tive que escrever para que eu tivesse autorização da instituição para acessar esses documentos. Eu que já trabalhava lá, eu que fui procurada pelo chefe do arquivo para fazer essa pesquisa. Um ano depois, finalmente tive acesso a 37 prontuários que haviam sido pedidos entre 2006 e 2009 pelos respectivos adultos, antes crianças, né? Eles haviam pedido, nesse intervalo de 3 anos, acesso aos documentos. Eu li esses documentos e tentei, então, me aproximar dessas pessoas, o que foi um outro grande desafio, porque eu mesma não podia contactá-las. Era a instituição que mediava o meu contato com estes adultos, telefonando a eles. É claro que eu tinha todos os dados, eu havia lido os documentos, mas eu não podia telefonar para eles, eu não podia procurá-los. A instituição mediava esse contato no primeiro momento. E foram muito frustrantes esses contatos, porque a maneira como eu gostaria de apresentar a razão de abordá-los não era a maneira que um funcionário da instituição apresentava. Embora eu conversasse muito com os funcionários, dizendo, por favor, diga por que eu quero essa entrevista, por que eu quero essa conversa, e explicava. E aí foi importante essa composição, mais do que interdisciplinar, entre mim e os funcionários da instituição, né? Porque eles precisavam entender muito bem o que eu queria com aquelas entrevistas para convencerem os entrevistados de que era importante o contato. Mas eu precisei analisar novos prontuários mais recentes para finalmente conseguir alguns contatos. E foi em 2012 que eu consegui finalmente os primeiros contatos com alguns ex-abrigados. E nessa altura eu havia gastado muito pouco da minha verba de pesquisa, porque a pesquisa não desmanchava, né? São as surpresas do campo, no mau sentido e no bom sentido, porque ao não gastar as verbas, eu pensei em potencializar a situação de entrevista, etnografando e videografando aquela situação de contato. Então, contei com um videomaker que trabalha constantemente com antropólogos, tem toda uma sensibilidade artística para filmar situações de entrevista, né? E finalmente consegui um entrevistado excepcional chamado Sr. Abílio, que quis contar a sua história em detalhes e me relatou que a principal razão de ele procurar seus documentos era fazer com que acreditassem que tudo que ele dizia tinha um registro institucional. Vejam a importância, né, da instituição registrar uma história para a própria pessoa que ali passou, ainda que numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, comecei a pensar no papel das instituições e dos antropólogos que trabalham com arquivos institucionais. Esse entrevistado me levou, uma semana depois da entrevista, a conhecer outra pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, que também estava trabalhando com o tema, e um trabalho antes mais centrado em questões antropológicas, da memória social, do direito à memória, se abriu para questões também da psicologia social, aí a questão interdisciplinar, mas abrindo o campo da própria etnografia para diálogos com outros campos das humanidades. Enfim, 2 ou 3 semanas depois desse deslanche que a pesquisa teve, graças a esse entrevistado, com ele, com o videomaker, com esta pesquisadora do Instituto de Psicologia, fui a uma situação de confraternização entre vários ex-abrigados.
que há um ano, através do Facebook, vinham se encontrando. E a minha pesquisa, que estava prestes a terminar sem um desfecho, teve um desfecho absolutamente surpreendente. A surpresa se colocou no campo, né? Porque eu, que não tinha acesso a quase nenhum interlocutor, nenhum ex-abrigado, me vi numa confraternização, num jogo de futebol, num churrasco e depois numa visita à instituição em ruínas, na qual eles viveram durante muitos anos das suas infâncias e juventudes. Foram captadas várias imagens nessas situações todas, do churrasco, do futebol e da visita às ruínas. Aqui, só para vocês terem uma ideia de algumas páginas dos documentos que eu pesquisei, com fichas dentárias, notas escolares. Essas fotos são exatamente do seu Abílio quando criança, e aí o seu Abílio no próprio instituto em que ele viveu por quase 10 anos, conosco, mostrando uma foto da época, né, ele ali comentando o que ele lembrava. Eu jamais tinha imaginado que eu faria essa visita e me colocaria, inclusive, diante de um conceito que eu não pensei inicialmente em trabalhar teoricamente, que foi o conceito de rastro de Walter Benjamin, né? Esse conceito que lida com ambiguidades, com a ideia de que rastros são cifras do que, na verdade, é inatingível, é impossível de se reconstituir. A história como algo que jamais é reconstituído, mas sempre reinventado à medida que as cifras vão deixando suas marcas, seus rastros. Então, visitamos vários prédios do Instituto, tive acesso ao acervo fotográfico da esposa do diretor desse instituto, que ali viveu com a família durante 35 anos. Então, trabalhar com fotografia, com imagem, que era algo que eu também não imaginava, se fez um desafio do trabalho de campo. Eu que estava num projeto temático com colegas da área da antropologia da performance, me vi instigada a entender melhor sobre o uso de imagens e a ideia da cenografia, né? De que a etnografia e a cenografia, como o professor Marco já trabalhou, podem ser mutuamente instigantes. Eu vou passar mais rapidamente. Os conceitos iniciais com os quais eu pensei em trabalhar eram conceitos clássicos da antropologia: identidade, memória, ritual, a partir, por exemplo, de Victor Turner, Dilthey, e o campo me colocou diante desta necessidade de pensar o direito à memória a partir dos rastros que esta memória deixa e do que isso significa em termos da compreensão da história, uma história jamais reconstituída, né? Vou passar mais rapidamente. E justamente a proposta aqui é pensar como um experimento etnocenográfico que trabalha com imagens num cenário em que não há mais interlocutores separados do antropólogo, mas o antropólogo meio que a reboque, né, das narrativas. Como isso realmente nos faz passarmos múltiplas situações e localidades. Eu que pensei em fazer uma pesquisa no arquivo, fui terminar no instituto, num jogo de futebol, num churrasco, e hoje, né, tenho a demanda dessas pessoas para que este curta-metragem seja mais do que um documentário, seja de fato quase que uma entrada política para suas próprias questões, sejam comunitárias enquanto grupo de ex-abrigados, sejam políticas enquanto grupo que quer que o lugar em que viveram seja respeitado como um lugar que institucionalmente teve o seu valor, né? Então, o próprio produto etnográfico desse trabalho, que por enquanto é um curta-metragem, coisa que eu jamais tinha imaginado fazer e que me surpreendeu com o que eu
estou aprendendo muito, né? Eu acho que é uma marca do quanto este campo foi um campo realmente multissituado, em que a reflexividade se colocou para mim o tempo todo. Justamente em que sentido? No sentido de, primeiro, né, ficar evidente que o que o professor Marcos chama de mise-en-scène malinowskiana, ali não se colocava, não havia comunidade a ser estudada. Haviam pessoas transitando por múltiplas comunidades, que inclusive incluíam uma nova comunidade que eles vieram a chamar de Família Instituto Agrícola de Menores. Eles criaram no Facebook, com seus nomes, sobrenomes que se ligavam ao Instituto. Por exemplo, José Iane, Instituto Agrícola Menores de Batatais, João Iane, Maria Iane, enfim, né? Então, eles associaram aos seus prenomes a sigla do Instituto, formaram uma comunidade virtual que os mantém, inclusive, em contato constante hoje. Essa comunidade também me interessa, né, numa continuidade do trabalho. Há uma série de discursos e narrativas dessa comunidade que eu jamais fazia ideia, né, e muito menos achei que pesquisaria. Então, uma simples entrevista deflagrou contatos múltiplos, alargou o campo interdisciplinar desse trabalho, de uma antropologia das instituições, de uma antropologia do direito à memória, para uma antropologia em diálogo com a psicologia social, em diálogo com a videografia, né? E eu diria que, sem dúvida, essa simplificação do que é um informante caiu por terra, porque o seu Abílio, que eu mostrei, né, ele não foi um informante, ele foi um condutor deste trabalho. Ele foi quem articulou este trabalho no sentido mesmo de praticamente montar um campo que eu mesma não imaginava. E eu acho muito bonito como o professor Marcos trabalha isso em vários textos, né? A ideia de que não se tem no trabalho de campo antropológico hoje relações nucleares de colaboração, mas sim cumplicidade.